Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. Estavam com saudade dessa introdução? E no episódio de hoje vamos falar sobre frustração. Vocês sentem que vocês são pessoas frustradas? Ou vocês já passaram por um momento muito longo de frustração? Eu resolvi falar sobre esse tema porque foi um dos motivos pelo qual eu parei de gravar os episódios do podcast. E aí eu entrei nesse momento aí de hiato, porque eu me vi em uma situação que eu estava muito frustrada com a vida e eu entrei no fundo do poço, basicamente, e eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia como sair do fundo do poço e eu não sabia nem se eu queria sair do fundo do poço. Juro, sabe quando você imagina assim um poço grande? Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu me sinto quando eu tô numa situação em que eu me sinto no fundo do poço, eu me imagino assim na situação, literalmente, sabe? Eu caída assim, estatelada no fundo do poço, olhando pra cima, pensando: "Meu Deus, e agora? Como que eu vou sair desse fundo do poço?". Inclusive, isso me lembra muito uma série, não sei se vocês já assistiram, mas aí fica uma recomendação minha, que chama Maid, que é de faxineira, maid em inglês, né. E você pode assistir no Netflix, fala sobre eh, relacionamento abusivo, enfim, é muito boa essa série, recomendo super, e ela é super curtinha. Mas enfim, eu estava nesse momento de muita frustração, né, e eu não sabia, o que fazer, então eu resolvi fazer o que eu faço de melhor. E se você chutou chorar, você acertou, parabéns. Sim, eu resolvi ficar chorando. Então eu passei basicamente um mês fingindo que eu estava ali, que eu estava existindo, tal. Sabe aquele sorriso amarelo, aquele sorri aí a cena? Eu estava assim, mas no fundo eu estava super mal. Eu passava a semana inteira chorando. Foi um momento em que eu não estava fazendo nada, 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 assim, nada que eu gostasse, nada que me interessasse. Eu simplesmente estava trabalhando, terminava de trabalhar, tomava banho, ia pra cama e chorava até o final da noite. E esse foi basicamente o meu mês de julho, né, então eu culpei aí o inferno astral, falei: "Não, é o inferno astral, com certeza". Assim, eu tenho um histórico de que julhos não são bons pra mim, então eu sempre fico muito mal quando é julho, e isso, tipo, há muitos anos, assim, muitos anos mesmo. Lembra que eu contei pra vocês do episódio acho que foi em desilusões amorosas e já comentei algumas vezes que eu ia pra acampamento, né. E tinha a temporada de julho. E sempre na temporada de julho, eu ficava muito mal. Tipo, eu sempre estava muito estressada, eu sempre estava com autoestima abalada, eu sempre estava muito mal e eu nunca entendi por quê. Até que uma vez eu comentei com alguém, tipo, nossa, julho acaba comigo e tal. Aí a pessoa falou assim: "Ah, inferno astral, miga". E eu fiquei tipo, oi? Aí ela ficou tipo, ah, é, tipo, né, um mês antes do seu aniversário. Eu fiquei, "Ah, meu Deus, se for isso, tudo faz sentido". Enfim, culpei aí o inferno astral, mas na verdade, né, gente, é que ninguém sabe o que passa na cabeça do palhaço, entendeu? A oficina do palhaço estava lá, ó, entendeu? O palhaço estava com um outro palhaço dentro da cabeça dele, entendeu? Tão grave era a situação. Enfim, eu passei por esse momento aí que eu não estava bem. Agora eu rio da situação, mas no momento eu estava bem mal, né? Bem chateadinha, bem, poxa, coitadinha. E aí, enfim, o inferno astral passou e várias coisas aconteceram e a vida, né, adulta dando uns capote na gente. E hoje eu me senti bem o suficiente para recomeçar o podcast, né, porque foi um tempo muito longo aí e eu odeio ficar sem gravar o podcast. Eu me sinto
muito chateada comigo mesma, porque já falei várias vezes que é um projeto que eu gosto, e isso estava pesando muito, assim, em mim, né, de, tipo, não estar gravando e ser um projeto que eu gosto, mas aí toda vez que eu pensava em gravar, me vinha uma, eh, ansiedade, assim, sabe, tipo: "Ai meu Deus, mas eu acho que eu não sei mais o que falar, não sei o quê", enfim, gente, tô falando, a cabeça do palhaço tá, ó, a mil. Ai, ai. Em um dia dessas crises que eu estava tendo, né, que eu estava muito mal, que eu ficava chorando, eu comecei a pensar comigo mesma: "Por que que eu tô tão frustrada? Tipo, o que que tá acontecendo na minha vida, ou o que que tem que eu tô tão frustrada? Porque eu tô tão mal e que tá me deixando nesse estado", sabe? Porque, assim, como eu falei, julhos sempre foram difíceis pra mim, mas nunca foi nessa magnitude, sabe. Foi um negócio, assim, que eu, já tinha sentido, mas não numa escala tão grande. E aí eu comecei a pensar, né, então, por que que eu tô tão frustrada, e o que que eu tô fazendo pra não me sentir mais frustrada, sabe. O que que eu tô fazendo pra mudar isso, pra mudar a minha vida. E eu sei que, tipo, parece um papo de coach, assim, tipo, você está mal, mas o que você está fazendo para mudar a sua vida? Não é esse o ponto, tá? Tipo assim, ai, acorde 4h40 da manhã e, sei lá, café com Deus Pai e vai fazer exercício. Não tô falando isso, tá, gente? Mas eu acho que é uma reflexão válida, sabe? Para quando a gente tá passando por um momento em que a gente tá frustrado, a gente parar e pensar: "Poxa, mas por que que eu tô sentindo isso? E o que que eu tô fazendo pra mudar?" Porque assim, bom, vou chegar lá, eu ia concluir meu pensamento. Eh, mas eu, parei pra analisar então esse momento de gatilho, né, porque eu tive um momento que me engatilhou a frustração. E eu reparei, pelo menos na minha frustração, que um dos principais, pilares da frustração era a autocobrança excessiva e a comparação com o outro. Porque eu me olhei em um momento da minha vida que eu estava, me cobrando muito, eh, e ao mesmo tempo que eu estava me cobrando, eu não estava fazendo o que eu gostaria de fazer pra mudar. Ai meu Deus, acho que ficou confuso, mas eu vou chegar lá. É. Mas enfim, eu me vi nesse momento em que eu estava me cobrando e pensando, sei lá, meus projetos não vão pra frente, o que que eu posso fazer pra melhorar, não sei o quê. Na verdade, eu nem pensava o que eu posso fazer pra melhorar, mas eu só estava focando no: "Nossa, não tá dando certo, não tá dando certo". O que é dar certo? Já fizemos essa pergunta várias vezes aqui nesse podcast. Não sabemos até hoje o que é dar certo, porque o que é dar certo é muito relativo, mas assim, então eu estava assim, né, nesse momento de, poxa, nada, né, na minha concepção está dando certo, nada está andando, o ano não está andando da maneira que eu imaginei que ele andaria, né. Eu nunca coloquei metas pra mim, eu já falei que eu não sou a favor de metas, até esqueci o termo que eu uso, mas não é metas e nem objetivos, né, mas assim, coisas que eu gostaria de fazer, eu faço uma listinha de coisas que eu gostaria de fazer. E se eu cumprir, cumpri, e se eu não cumprir, eu não cumpri. Só que ao mesmo tempo que eu não coloquei como meta, né, então assim: "Nossa, eu preciso chegar nesse ponto", o ano não andou da maneira que eu estava querendo, da maneira que eu estava esperando, e isso acontece, né, gente. Se tem uma coisa que acontece na nossa vida, são imprevistos e que vão mudar totalmente o rumo da sua vida e que vai acontecer coisas que você não esperava. E às vezes, nesse momento, essas coisas podem até ser muito ruins, assim, sabe? Tipo, mas eu sei que tem gente que é um pouco contra a esse pensamento de: "Ai, coisas ruins acontecem por um motivo e tudo mais". Eu acho que sim, e às vezes não, mas enfim. Mas eu acho que de
situações ruins, a gente pode tirar aprendizados, né. Então eu estava nesse momento de chateada que o ano não estava andando da maneira que eu gostaria que ele andasse, ou que eu estava esperando, né. E ao mesmo tempo eu estava me comparando com outras pessoas, então pensando: "Nossa, essa pessoa tá assim, nossa, essa pessoa tá assado, nossa, o projeto dessa pessoa tá dando certo, por que que o meu não dá certo?", sabe. Aí isso engatilhou todo um momento de frustração na minha vida que eu comecei a, tipo, andar em círculos, assim. E outra referência de filme, inclusive, quando eu me vejo nessa situação em que eu ando em círculo, e, né, e fico assim, tipo, meio perdida, igual o barata tonta, eu lembro muito de Soul. Eu não sei se vocês já assistiram. Soul é uma animação da Pixar. Essa animação é simplesmente maravilhosa. Eu não sei se eu já citei essa cena específica para vocês, porque eu amo essa cena. E eu tenho a impressão de que eu já citei quando eu me vejo nessas situações, né, em que eu não eu só consigo ver uma coisa, que é: tô frustrada, sabe, tipo, então, um momento de autocobrança excessiva e comparação com os outros excessivo, né, a comparação excessiva, me deixou frustrada, né. Então, ou seja, tá aí a fração: comparação e autocobrança igual a frustração. Então eu estava nesse momento em que só via frustração, frustração, meu Deus do céu, a minha vida não está do jeito que eu queria. E eu me vejo nessa situação, nessa cena desse filme. Soul é uma animação da Pixar, como eu estava falando, e tem uma cena, eu não sei se vocês sabem a história direito de Soul, mas é basicamente um cara, ele toca piano. E ele, o sonho dele é, tipo, tocar numa banda, ter uma banda e tal, e ser um músico reconhecido. Esse é o objetivo dele, o grande objetivo da vida dele. E só que, né, ele acabou virando um simples, digamos assim, professor de música. E por que que eu falo: "Ai, um simples professor de música?" Porque ele se vê assim. Então ele fala: "Pô, só sou um professorzinho aqui, substituto de música dessa escola que ninguém sabe tocar", enfim. E ele, se vê nessa situação até que, ele tem uma oportunidade de tocar piano, e toda vez que ele toca piano, ele tem uma viagem, assim, tipo, ele se sente muito bem. E aí ele, recebe uma ligação de um ex-aluno dele que fala assim: "Ô, você tem uma entrevista com a Doroteia, tal, que é uma música super famosa, tal, e a gente tá sem pianista, você pode tocar com a gente, vem fazer o teste aqui, ela quer te conhecer". E aí ele, nossa, fica muito feliz, caraca, não sei o que, lá-lá-lá. Aí ele cai num poço. Olha só, gente. Ele cai no poço e ele fica em coma. E aí, nisso, ele tentando fugir do destino dele, que seria a morte, né? Ele acaba indo para um criadouro de alminhas, que são alminhas que estão sendo treinadas, né, para ir para a vida na Terra. E tem uma alma que ninguém nunca conseguiu fazer com que ela tivesse a passagem para a Terra, porque ela nunca se interessou pela Terra, ela sempre achou muito chato, ela nunca entendeu por quê, sabe, ir para a Terra, enfim. É basicamente essa a premissa do filme, então ele encontra essa alminha e ele vira meio que por interesse próprio, né, eh, ele vira meio que o guia dessa alminha. E aí tem uma parte do filme que, tem o setor das almas perdidas. E aí tem um barco lá que com umas pessoas meio doidas e tal, que meio de viagem astral, assim, que eles tentam resgatar essas pessoas perdidas. Aí no filme, essas pessoas perdidas são tipo, são pessoas normais, só que em volta delas tem uma aura, tipo, muito grande e massiva,
em que faz com que essas pessoas não consigam ver nada ao seu redor e só aquilo que elas estão vivendo no momento. Tem até uma frase lá no filme que é tipo, ai, quando a ambição vira uma obsessão, uma coisa assim. Então, tipo, eu me sinto isso, sabe? Eu me sinto essa alma carregada, por essa coisa massiva que eu não consigo ver nada em volta, eu só consigo ver aquilo. E no momento era a frustração. Então, eu estava frustrada e eu só conseguia ver a frustração. Mas tive então, acho que algum cara lá da viagem astral me resgatou. E aí eu comecei a pensar, tipo, cara, por que que eu tô frustrada, sabe? Por que que eu tô tão mal? Por que que eu tô tão chateada com a vida, né? E o que que eu tô fazendo pra mudar isso, né? Porque eu acho que isso é um ponto importante. E veja bem, né? Eu não tô falando que a gente não deve sofrer. Na verdade, eu sou super a favor da gente sofrer. E ficar chateado, e vai, e toma banho, escorrega no chão e fala, ah, meu Deus, sabe? E sofrer o quanto você acha que você tem que sofrer e ficar chateado, né? Eu já falei isso em outro episódio também. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode virar essa alma perdida, tá ligado? Que só consegue ver a frustração. E de novo, né? Eu sei que é um papo meio coach, tá ligado? Só que é muito real, assim, sabe? Porque é, eu ficar nessa situação ou só ver, tipo, é, as coisas ruins que estavam acontecendo e tudo mais, e sem pensar, ah, o que que eu posso fazer para melhorar? Ou, né, começar a ter ações para melhorar e me fazer sair dessa, não estavam me ajudando em nada. Sabe, eu só estava dias e dias chorando e dias mal, e tipo, não estava, sabe, não estava me ajudando, aquilo, sabe. Aí, enfim, resolvi, tirar férias, tal. Eh, e foi ótimo, assim, porque nas minhas férias eu ainda fiquei com um pouquinho de: "Nossa, meu Deus, eu não tô fazendo nada, e agora? Tal, tal, tal". Eu fiquei com essa culpa, porque eu peguei as minhas férias pra não fazer nada, nada, não fiz absolutamente nada. Mas enfim, e aí eu comecei a colocar a minha cabeça no lugar, assim, sabe. É assim que eu lido, tá, com a frustração e eu acho que pode ser uma maneira, eh para te ajudar também a lidar com isso, que é sofrer. Estágio um, né, vamos lá, sofrer. Estágio 2, olhar para o seu momento de gatilho, de frustração, né, o que que fez você ficar assim, e pensar: "Tá, por que eu estou assim e o que que eu posso fazer para mudar isso?". Estágio 2 é esse. Estágio 3, começar a fazer coisas que você gosta para você voltar a ficar bem e voltar a se reconhecer. Porque, pelo menos comigo, tá, gente? Eu tô falando o que tem me ajudado. Porque quando eu tô em um momento assim, né, que eu não tô bem comigo mesma, parece que eu não me reconheço. Então, tudo o que eu faço ou tento fazer, parece que eu não tô me reconhecendo, sabe? Parece que não faz sentido ali na minha vida. Então, eu volto a fazer coisas que eu gosto. Fiz um crochêzinho, eh, tentei desenhar. Eu, inclusive, não tenho desenhado há muito tempo, porque eu simplesmente não consigo, mas enfim, tentei. Vai ser até um pensamento no banho, mas eu comecei a assistir coisas que eu gosto, então eu voltei a assistir anime. Eu sempre gostei muito de ver anime e eu voltei a assistir. Tirei um tempo pra montar Lego, que é um passatempo que eu tenho gostado muito, inclusive eu queria muito começar a investir nisso. Então assim, eu voltei a ler, né, que eu tô lendo um livro, só que eu tinha dado uma parada, então eu voltei a ler. Então assim, eu comecei a reconstruir também, a minha rotina.
Porque eu percebi que um dos pontos que eu estava, ficando chateada, que eu estava frustrada, era a minha rotina, porque eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu gostava de fazer e tudo mais, por vários motivos. E então, aos poucos, isso foi bem aos poucos, tá, tipo, fui voltando a ficar bem, então eu fui voltando a, tipo, fazer as coisinhas que eu gosto, né, então estágio 3 aí, fazer as coisinhas que você gosta. Estágio 4, fazer uma rotina para você ou refazer a sua rotina. Então, se a minha rotina não estava funcionando para mim se a minha rotina não estava funcionando para mim antes, então eu refiz a minha rotina, tô tentando, né. Eh, e assim, tipo, eu tenho me reconectado, digamos assim, comigo. Então eu tenho me reconhecido mais, sabe. E isso tem sido muito bom, assim, eu tenho me sentido muito bem ultimamente. Eu não diria que eu tô, né, 100%, mas eu sinto que eu tô voltando. E é isso, porque assim, eu acho que coisas ruins, como diria nosso amigão Timão de Rei Leão, né, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar. Então, Hakuna Matata. Ai, ai, Hakuna Matata, hein, os seus problemas você deve esquecer. Não, mentira, eu não acho que os seus problemas você deve esquecer, você deve resolvê-los. Mas isso é uma verdade, né, as coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, sabe, ninguém pode evitar que as coisas ruins aconteçam, porque a vida é feita de frustrações, sabe. Tem frustrações maiores, tem frustrações menores, eh, e a gente não pode evitar isso, sabe. A gente não pode evitar que as coisas ruins acontecem, mas a gente pode evitar os efeitos que essas coisas ruins podem ter sobre a gente. Então a gente pode pegar essas coisas ruins e virar, e transformar em uma coisa muito maior e muito pior, ou você pode digerir essa coisa ruim e falar: "Ok, vou lidar com ela e da melhor maneira possível", e se é uma coisa que foge um pouco do seu controle, que você não pode fazer nada, é sobre, sabe? Você não pode fazer nada. Então, tipo, por que que você vai surtar por uma coisa que não tá no seu controle, sabe? Eh, tenho levado muito isso pra minha vida, assim, pra evitar frustrações maiores, porque é isso, frustração sempre vai ter, porque a gente sempre vai estar com expectativa em alguma coisa. Mas a questão é, o o quanto a gente vai deixar isso afetar a gente, sabe. Então, nesse momento eu pensei muito nisso, eu espero que vocês tenham, sei lá, se identificado com o que eu falei aqui de alguma maneira, né, não que eu espero que vocês tenham passado por mesmo que eu passei, mas assim, eu espero que, se vocês já passaram por um momento desse, se vocês estão passando por um momento desse, enfim, vocês levem isso, sabe, em consideração. E se vocês forem passar por um momento desse, aí lembra desse episódio, pega, ouve, para vocês lembrarem como lidar com a frustração. Enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, eu espero que esse conselho de como lidar com a frustração, né? Pelo menos como eu lidei com a frustração, e como eu tenho tentado lidar, eh, ajudem vocês também de certa maneira. E vamos para o pensamento no banho? Bom, o pensamento no banho, como eu já citei, é um dos, uma das estratégias que eu usei, assim, para voltar a me reconectar comigo, foi assistir anime.
E eu tô numa fase muito animeira, taco, sei lá, Onichian. Eu sempre gostei muito de anime, mas tem épocas que eu paro de assistir e tal, parece que não tem nada muito interessante aí pra eu assistir. Inclusive, eu tô completamente viciada em Demon Slayer, apesar de ter já assistido, eh, todos os episódios e eu fui no cinema assistir Demon Slayer sozinha. E foi uma experiência incrível, sério. Nossa, eu estava com muito medo, assim, de dar muito errado, porque eu fui na estreia, né. Então, assim, o cinema estava lotado, lotado. E eu vi algumas confusões no cinema, e eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa, sabe, tipo, ai, sei lá, a galera falar muito durante o filme, porque tem acontecido muito isso. Ou rolar alguma confusão ou algo do tipo que me fizesse com que não aproveitasse direito o filme, sabe. E não, a experiência foi perfeita, sério, perfeita. Eu juro, eu fiquei tipo: "Estou me sentindo adorável", porque o filme é muito bom, a animação linda, maravilhosa, assim, ai gente, juro, foi perfeito. Então, assim, eu tô numa época muito de anime. Eu posso fazer um post de indicação, de animes que eu já vi e que eu gosto, né. No momento eu estou assistindo Jujutsu Kaisen, eu comecei a assistir hoje, mas eu já assisti aí Demon Slayer, eu assisti Frieren, muito bom também, muito bom, sério, recomendo super. E eu tô acompanhando Dandadan, não sei nem se já saiu o último episódio e tal, da segunda temporada, mas Dandadan tá meio assim, mas eu tô assistindo, e agora eu tô assistindo Jujutsu. Então assim, gente, é o que eu falei, estou voltando a me reconectar comigo mesma. Ai, gente. Enfim, é isso. Foi esse o episódio de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio, tenham gostado do meu retorno. Então, avaliem o podcast, me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que não sabe. Deixa seu comentário aqui no episódio falando o que você achou, se você concorda, se você tem algum conselho de como lidar com a frustração. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!